Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Versículo de número 16 ao versículo de número 31. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Versículo de número 16. Quantos encontraram, digam amém. Assim diz a palavra do Senhor. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que ele está tentando dizer, esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estranhos, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se na reunião do Areópago, ele disse: atenienses, eu vejo que vocês, em todos os aspectos, são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens, como se necessitasse de alguma coisa, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora Ele não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos, existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, e não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita por arte ou imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio de pregar nessa noite, aqui na sua igreja, para o seu santo povo que ouve a sua palavra. Nós já oramos, nós já cantamos louvores que tanto mexeram com o nosso coração, e agora a gente aquieta a nossa alma para ouvir a sua voz. Em nome de Jesus eu te peço que eu não fale nada de mim mesmo, mas que o seu Espírito venha falar aos nossos corações. Conta-se a história de um homem que era apaixonado por diamantes. Ele tinha um verdadeiro fascínio por diamantes. Esse homem, por exemplo, ele tinha vários diamantezinhos assim, não puros na sua casa. Ele gostava de pedras, e ele olhava na internet a respeito de diamantes. Ele sabia tudo a respeito de diamante. Ele sempre passava na joalheria da cidade para olhar os diamantes que ali estavam. E um dia, passando em frente à joalheria da sua cidade, com aquelas portas blindadas, ele olhou através do vidro blindado e viu lá dentro um diamante que ele nunca tinha visto um igual. Ele ficou naquele vidro, fascinado, olhando para aquele diamante, observando aquele diamante,
E aí ele entrou naquela porta giratória e olhou mais uma vez para aquele diamante, ficou ali minutos e minutos embabascado diante daquele diamante. Aí um vendedor chegou perto dele e falou: esse diamante é muito bonito, né? Chegou essa semana para nós, ele é raríssimo, ele é muito bonito. Ele falou: é verdade, ele é muito bonito, isso aqui custa uma fortuna, né? Ele falou: é muito caro esse diamante. Ele: mas que bonito. Ele ficou mais horas, tirou uma foto daquele diamante e estava saindo. Aí quando ele está lá próximo da porta, o vendedor vira para ele e diz: ei, esse diamante é muito caro, mas você pode comprar. Como assim eu posso comprar? É só você dar tudo aquilo que você tem. Ele falou: ah, então bacana. Ele foi lá no balcão, tirou a carteira dele, ele deveria ter ali uns R$70 em dinheiro, da carteira, e deu para o vendedor. O vendedor falou: não, eu falei tudo que você tem. Eu estou vendo o cartão de crédito aí. Aí ele: ah, tá, passou o cartão de crédito. Eu estou vendo o outro cartão do banco aí, deve ter um dinheiro na sua conta. Foi, passou o débito. A sua carteira também, me dê a sua carteira também. Aí ele falou: eu preciso apenas de uns R$2 para pagar o flanelinha que está cuidando do meu carro. Aí ele disse: você tem um carro? Tenho. Então o seu carro também, me dá o seu carro também. Aí ele disse: como que eu vou voltar para minha casa? Me dê um trocado para pagar o coletivo. Você tem casa? Ele disse: eu tenho. A sua casa também, me dá a chave da sua casa. Ele falou: e agora? Onde que eu vou colocar minha mulher e meus filhos? Você tem mulher e filhos? Eu tenho. A sua mulher e os seus filhos também. Tudo que você tem. Ah, eu só fiquei com a roupa do corpo, então sua roupa do corpo também. Agora não fiquei com mais nada, só tenho eu mesmo, então você também. Me dê tudo, ele deu, toma aqui o diamante. Aí ele foi, pegou a roupa dele, pegou o dinheiro dele, pegou os cartões de crédito, a chave do carro, a chave da casa, e colocou na mão dele. E disse assim: você agora não é mais seu, os seus filhos não são seus, o carro que você tem não é seu, a casa que você tem não é sua, nada mais é seu. Tudo é meu. Agora cuide. Vá, mas você não é mais propriedade sua. Você já não é mais dono do seu nariz. Você já não é mais dono da sua casa. Você não é mais dono da sua família. Você já não tem mais filhos que são seus. O seu comércio não é seu. Os dons que você tem não é seu. Tudo que você tinha, você trocou comigo em troca desse diamante. Foi isso que aconteceu quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. A Bíblia vai dizer que nós encontramos uma pérola de grande valor, um diamante, algo extraordinário. Só que Jesus chega para nós, então, e coloca a vida na nossa mão, coloca os dons nas nossas mãos, coloca as habilidades que nós temos, os recursos que nós temos nas nossas mãos, para que nós possamos fazer a missão que não é nossa, a missão que é de Deus. Deus tem uma missão no mundo. A missão é de Deus. E Deus, para cumprir essa missão, Ele chamou, ou melhor, Ele comprou a igreja para a missão que é de Deus. Bom, a partir desse princípio, tem algumas pessoas que elas nos fazem perceber a urgência dessa missão. Algumas pessoas conseguem fazer com que a gente se desperte para algo que Deus está fazendo no mundo. E quando eu olho para esse texto de Atos dos Apóstolos, para todos os Atos dos Apóstolos, a gente vê Deus transformando o mundo através de homens, através de mulheres, através de pessoas simples, pessoas da vida comum. Mas que o mundo, ele foi virado de cabeça para baixo por meio de pessoas. Porque Deus age no mundo e transforma o mundo através de pessoas. Através de gente. Ontem eu falei à noite que Deus tem algo para fazer no mundo que Ele só vai fazer através de você. Eu estou piamente ciente de que Deus tem algo para fazer no mundo, e esse algo que Deus tem para fazer no mundo, Ele naturalmente vai fazer no mundo através de pessoas, e Ele tem pessoas. Então todos nós que estamos aqui, temos algo de Deus que só tem em nós. É por isso que a gente não pode ser omisso na missão de Deus. E agora, a gente olha para esse texto de Paulo, e a gente encontra nesse texto algumas verdades fundamentais a respeito do mundo, e como que a gente pode transformar o mundo. Como que a gente age nesse mundo.
Como que a gente transforma realidades? E a primeira coisa que eu aprendo com esse texto está no versículo de número 16. Paulo, ele chega em Atenas e ele fica profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Paulo era um grande teólogo e filósofo. Paulo amava artes. Paulo amava arquitetura. Mas o texto vai dizer que ele chega na capital intelectual do mundo, a capital da filosofia, a capital da beleza estética. Ele não fica só embabascado com a cidade. O texto diz que ele fica indignado com a idolatria que ele vê naquela cidade. E a gente só consegue transformar o mundo em que nós estamos a partir do momento que nós ficamos indignados. Nós transformamos a realidade em que nós estamos quando nós nos indignamos com a realidade em que nós estamos inseridos. Se não houver uma indignação em nossos corações, nós não conseguiremos mudar a realidade em que nós estamos inseridos. Nós precisamos olhar para a nossa cidade muito mais como um local em que a gente tem a oportunidade de ganhar o nosso salário no final do mês. Nós precisamos olhar para a nossa cidade muito mais como um local em que nós temos para poder morar. Eu moro numa cidade muito bonita perto de vocês, que é Porto Seguro, e a gente fica assim embasbacado, às vezes eu desço assim, e olho aquela praia bonita, azul. Mas eu preciso olhar para Porto Seguro também com indignação, para tudo aquilo que tem acontecido naquela cidade, que tem ferido o coração de Deus. O texto diz que Paulo, ele fica indignado, revoltado com tudo aquilo que ele vê em Atenas. Só que não adianta apenas ficar indignado. É preciso fazer alguma coisa. É preciso ter ação. Porque cristianismo não é filosofia. Cristianismo não é algo que você sente, mexe com o seu coração e apenas causa arrepios em você. Cristianismo é atitude. Nós somos aquilo que nós praticamos. Nós não somos aquilo que nós teorizamos. Nós não somos aquilo que nós apenas pregamos. Nós somos aquilo que nós fazemos. Aí no versículo de número 17 diz que Paulo, indignado, ele tomou uma atitude. Ele foi para a sinagoga pregar o evangelho. Todo mundo aqui tem, ou pelo menos a maioria, tem um tio que chega no domingo, na hora do almoço da família, e fala: eu vou fazer aquilo, eu estou num novo empreendimento, eu vou tentar e vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas nunca faz nada. Porque ele não consegue descer do salto. Ele não consegue transformar o que ele pensa e o que ele almeja em ações e atitudes. O indignado só é indignado que não coloca em ação aquilo que gerou indignação no seu coração, ele se torna um omisso. E a gente fala muito em pecados, de ações, e falamos poucos dos pecados de omissões. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele que pode fazer o bem não faz, esse peca. Aquele que pode fazer alguma coisa e não faz, esse peca. Mas Paulo nos ensina que, uma vez que a indignação toma conta do nosso coração, ele parte para a ação, e ele começa a pregar no versículo de número 17, a pregar o evangelho de Jesus ali na sinagoga. E enquanto ele está pregando na sinagoga, surge uma oportunidade. A gente precisa aprender uma coisa a respeito de Deus. Deus sempre abre oportunidades. Deus sempre tem uma oportunidade para que a gente possa fazer alguma coisa para o cumprimento da missão que é dele. Deus sempre tem uma oportunidade. Eu me lembro que uma vez eu estava numa situação assim, de evangelho, vivendo o evangelho, era muito jovem nessa época. Eu falei: Senhor, eu quero fazer alguma coisa diferente para ti. Eu quero pregar o seu evangelho de uma forma diferente. Estou aqui muito nesse ambiente de igreja. Quando pensa que não aconteceu um negócio comigo, eu fui parar na delegacia. Não foi eu que tinha cometido nenhum delito e sido levado para a delegacia, mas aconteceu alguma coisa e eu tive que ir para a delegacia. Aí eu estava na delegacia: e agora, Senhor, o que o Senhor quer? Aí tinha uma mãe, que o seu filho tinha acabado de ser preso. Aquela mãe estava desconsolada, sentada em um banco, chorando, e eu sentei do lado daquela mãe,
e fui falar do evangelho para aquela mãe. Deus sempre abre oportunidades. E Deus então abre uma oportunidade para Paulo, no versículo de número 19. Ele foi para o centro de Atenas, para o Areópago, onde todo mundo se reunia, e começou a pregar o evangelho a partir da palavra de Deus. Só que aí a gente aprende uma outra coisa. O versículo de número 21 ao versículo de número 24 vai dizer que nós transformamos o nosso mundo quando nós fazemos Deus ser conhecido. Veja comigo o versículo de número 21. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar e ouvir as últimas notícias. Então Paulo se levantou no meio da reunião do Areópago e disse: atenienses, eu vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei um altar que está escrito ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, eu vou lhes anunciar. Nós transformamos o nosso mundo quando nós fazemos Deus ser conhecido das pessoas. O João é um senhor catalão, ele se mudou para Porto Seguro e começou a fazer alguns empreendimentos na cidade. O João, ele se encontrou com a Jô lá na Catalunha, na Espanha, e a Jô cresceu no Brasil, dentro de uma igreja evangélica, se revoltou com Deus, e se tornou espírita na sua fase adulta. E eles mudam para o Brasil, para Porto Seguro, para fazer alguns empreendimentos em Porto Seguro. Um dia, uma amiga da Jô, que faz parte do nosso pequeno grupo, falou para a Jô: Jô, tem um pequeno grupo, eu gostaria de convidar você para ir. E convidou uma vez, convidou duas, convidou três. E a Jô chegou para a Patrícia e falou: eu vou lá no seu pequeno grupo. Ela chegou em casa e falou para o João: olha, tem um pequeno grupo que deve ser um culto, uma coisa muito chata, vamos lá comigo, porque a minha amiga está insistindo e já está ficando chato, vamos lá uma única vez. Eles foram lá no pequeno grupo que se reunia na minha casa, e o João, ele ouviu a palavra de Deus, e ele foi emboscado por Jesus, e eles voltaram a segunda vez, e eles voltaram a terceira vez, e eles começaram a voltar naquele pequeno grupo, e a vida daquele homem começou a ser mudada, e aquele homem, ele teve encontro com Deus. Chegou agora no Natal, eles tiveram que retornar para a Catalunha, e ele deu um depoimento lá na nossa ceia de Natal do pequeno grupo. Ele disse: eu vim para o Brasil, e os negócios não deram muito certo aqui no país, mas eu conheci a Deus, e a minha vida foi mudada. Esses dias ele mandou uma foto dele, levando a mãe dele, numa igreja batista, lá na cidade de Léria, na Catalunha. A vida das pessoas são mudadas, quando Deus se torna conhecido para essas pessoas. Um dia desses, nós fomos em um pequeno grupo, na casa de um irmão convertido da nossa igreja, e depois teve aquele momento do alimento. Os seus amigos estavam todos dentro da casa dele, e os seus amigos me chamaram no final do culto e falaram: pastor, o que vocês estão fazendo com esse homem lá na igreja? Eu falei: por quê? Porque esse homem mudou. Esse homem fazia e brigava e encrencava com todo mundo. Nós chamávamos ele de tranca-rua. Mas esse homem, depois que passou a ir para a igreja, ele mudou. As pessoas mudam. O mundo muda. Quando nós fazemos Deus ser conhecido das pessoas. E de que Deus que Paulo está falando? O versículo de número 24 vai dizer: um Deus que não habita em santuários feitos por mãos humanas. Um Deus que a religião não consegue contê-lo. Um Deus que não se parece com um ventilador que fica para lá e para cá, ou com um ar-condicionado que a gente consegue controlar a temperatura. Mas um Deus que é criador dos céus e da terra. Um Deus que é todo poderoso e cheio de amor. Esse Deus que muda a vida das pessoas. Esse Deus que dá sentido para a vida das pessoas. Nós transformamos o nosso mundo quando nós proclamamos o Deus que dá a vida. Versículo de número 25. Paulo vai dizer: ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. O mundo é transformado
quando nós anunciamos o verdadeiro Deus. Sabe por quê? Porque o povo está tateando, procurando Deus. As pessoas querem Deus. Na modernidade dizia-se que Deus seria um assunto que as pessoas mais não falariam a respeito dele. Mas a pós-modernidade mostrou que não. Tem professores da USP que dão aula na USP, uma das maiores universidades do Brasil, com um cristal em cima da mesa, energizante, buscando energia do cosmos. As pessoas estão à procura de algo em que elas possam se apegar. Estão procurando Deus em todos os lugares. Até porque as pessoas têm um vazio dentro do seu coração. E esse vazio é tão grande que elas se enchem, compram, consomem, fazem os maiores absurdos, mas não conseguem preenchê-lo. Aí Paulo chega para nós e diz: olha, a gente transforma o nosso mundo quando nós proclamamos que Deus dá vida. E é muito interessante que os gregos entendiam que quem dava vida era Zeus. E a palavra que Paulo usa aqui para vida não é a palavra bios, é a palavra zoé. Bios é ligado à biologia, bios é ligado à natureza, zoé está ligado a sentido, significado. Esse tipo de vida que nós precisamos anunciar. É a vida com substância, é a vida com preenchimento, que nem um ídolo moderno, nem dinheiro, nem sexo, nem poder, que são os três grandes ídolos modernos, os três grandes deuses da pós-modernidade. Nenhum desses consegue dar sentido ao ser humano. Mas eu conheço pessoas que não têm nem sexo, nem dinheiro, nem poder, mas são preenchidos de gozo e de alegria que vem do Deus Todo-Poderoso. Nós mudamos o mundo quando nós proclamamos que só Deus dá a vida. Nós transformamos o mundo quando nós trazemos Deus para perto das pessoas. Versículo de número 27 vai dizer: Deus fez isso para que todos os homens buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nós. Moody era um rapaz, era um sapateiro, trabalhava na sapataria. E um dia, domingo de manhã, ele estava indo para a igreja, ele viu uns meninos, filhos daqueles homens que trabalhavam no cais do porto, lá em Chicago. E ele olhou para aqueles meninos e falou: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso trazer Deus para perto dessas crianças. E levou esses meninos e montou uma escola bíblica dominical e começou a ensinar a Bíblia para aquelas crianças. E Chicago foi transformada, porque vidas são transformadas quando Deus é trazido para perto das pessoas. O texto vai dizer que as pessoas estão tateando, buscando Deus, procurando Deus. Onde está Deus? E Deus, eles procuram Deus nos mais absurdos dos lugares, buscando sentido, mais uma vez. E nós transformamos o nosso mundo quando nós levamos Deus para perto das pessoas. Eu estou caminhando para o final da nossa reflexão. Versículo de número 28. Nós transformamos o nosso mundo quando nele nós vivemos, nos movemos e existimos. E o versículo 28 vai dizer exatamente isso: pois nele nós vivemos, nos movemos, existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, nós também somos descendência dele. Para essa verdade absoluta ser uma verdade absoluta da nossa proclamação, ela precisa ser uma verdade absoluta para nós. Deus precisa ser o chão em que pisamos. Deus precisa ser o sustentáculo da nossa vida. Deus precisa ser a razão da nossa existência. Deus precisa ser o Senhor de todo homem. Ontem eu falei para vocês que nós costumamos departamentar a nossa vida. Aí nós dividimos a nossa vida em uma vida secular e uma vida cristã. Aí a gente acha que Deus tem que ter domínio sobre parte da nossa vida e não sobre a outra parte da nossa vida. Aí a gente pensa que a nossa vida é como um gaveteiro. Aí tem uma gaveta da família, uma gaveta da profissão, uma gaveta do lazer, uma gaveta de Deus, uma gaveta da igreja. E tem uma gavetinha para cada área da nossa vida. Mas não, nós não temos várias gavetas. Nós temos uma única vida. E ela só tem uma gaveta. E nessa gaveta lá na frente está o nome de Deus. E lá dentro está a família. Lá dentro está o lazer.
Lá dentro da profissão. Lá dentro estão os nossos estudos. É por isso que a gente precisa acordar na segunda-feira de manhã para estudar, entendendo que através dos meus estudos Deus pode agir no mundo. Através da minha profissão. É por isso que eu não acordo segunda-feira de manhã. Eu vou trabalhar, sendo empurrado pela esposa. Sua mulher chega para você, vai trabalhar, vai trabalhar. Vai trabalhar. Não. Eu entendo que eu vou trabalhar porque isso glorifica o nome de Deus. E Deus age no mundo através da minha profissão, através do meu trabalho, através da minha ação. Nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos. Ele é tudo para as nossas vidas. Nós mudamos o nosso mundo quando não assemelhamos Deus ao ouro e à prata, e quando nós não fazemos do ouro e da prata o Deus. O Pascal, ele dizia uma coisa muito interessante. Pascal dizia que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e em contrapartida o homem criou um Deus à sua própria imagem e à sua própria semelhança. Aí Paulo chega no versículo de número 29 e diz: visto que somos descendência de Deus, nós não podemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, de prata ou de pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Nós transformamos o nosso mundo quando nós sabemos de fato quem Deus é. Porque uma coisa é Deus, e outra coisa é sua opinião a respeito de Deus. Porque quando eu pergunto para você o seguinte: você acredita em Deus? Qual a resposta que a gente costuma ouvir? Sim, eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus existe. Mas nessa pergunta que eu perguntei para você, quando eu pergunto para a senhora: você acredita no seu marido? A senhora está na sua cabeça entendendo que eu estou te perguntando se você acredita que seu marido existe ou não? Não. Quando eu pergunto para o senhor: você acredita na sua mulher? Aí você diz sim. Você não está respondendo, nem mulher você tem, né? Mas sim, eu acredito que ela existe, né? A pergunta que eu estou fazendo não é se você acredita que a sua mulher exista ou não exista. Isso é muito claro para você. Você acredita na fidelidade dela. Você acredita que ela não vai te abandonar. Você acredita que ele não vai gastar o salário dele no final do mês e não trazer o sustento para casa. Quando nós falamos, eu acredito em Deus, é muito óbvio. É muito óbvio que Ele existe. Quando nós falamos que nós acreditamos em Deus, nós estamos falando de um relacionamento que nós temos com Deus, um Deus que não é prata, um Deus que não é ouro, um Deus que a gente não vê, mas que a gente sabe que Ele existe. E muito além de saber que Ele existe, que Ele habita em nós. E que Ele está atuando no mundo. E as pessoas perguntam: onde está Deus em meio ao caos? Onde está Deus em meio ao sofrimento? Onde está Deus em meio à dor? Deus está atuando no mundo através das nossas mãos. É por isso que nós não podemos ser omissos. Nós transformamos o mundo quando nós anunciamos e proclamamos um Deus verdadeiro como Deus é. E quem é Deus? Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus é o Senhor sobre todas as coisas. E por último, nós transformamos o nosso mundo quando nós anunciamos, quando nós nos arrependemos e quando nós pregamos arrependimento. Versículo de número 30 e versículo de número 31. Vai falar que no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todos os lugares se arrependam. Primeiro tem que ter um arrependimento em nosso coração. Primeiro nosso coração tem que retornar da rebelião. Porque todos nós fomos rebeldes contra Deus. Todos nós estávamos em Adão em rebelião contra Deus. Uma forma de nós enxergarmos a árvore do conhecimento do bem e do mal é que quando o homem está comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquele homem está sendo o seu próprio Deus e o seu próprio padrão do que é bom e do que é errado. E qual que é o problema de eu ser o meu próprio padrão do certo e errado? O problema é o que é certo para mim pode ser errado para minha esposa.
O problema é que é bom para mim pode ser mal para você. Quando nós, em Adão, estávamos pecando, nós estávamos sendo o nosso próprio padrão de certo e errado, estávamos sendo o Senhor sobre nós mesmos. Quando nós nos arrependemos, nós estamos dizendo para Deus: eu retornei da rebelião, e eu não sou o meu próprio Senhor, eu não sou o meu próprio Deus, eu já não faço mais o que dá na minha telha, eu não sou dono do meu próprio nariz, eu agora sou seu. O Senhor é o Senhor sobre a minha vida. Os meus dons não são meus, as minhas habilidades não são minhas, os meus recursos não são meus, eu não sou meu. Eu retornei da rebelião, eu tive um arrependimento, e agora eu sou propriedade exclusiva de Deus. A partir de onde estamos, do arrependimento que Ele provocou no nosso coração, a gente anuncia a outras pessoas que elas precisam se arrepender e também serem propriedade de Deus. Amém? E Deus faz isso através de mim e de você. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tantos adolescentes, tantos jovens que se reúnem em torno da sua palavra. O mundo é mudado quando pessoas assumem o seu papel na grande missão de Deus. A minha oração nessa noite é que cada menino, cada menina que está me ouvindo, cada irmão, cada irmã que me ouve dessa noite, ele possa viver muito mais do que para si mesmo, mas que possa ser instrumento de transformação aqui em Eunápolis, na Bahia, no Brasil e no mundo. Só o Senhor sabe o que o Senhor pode fazer no mundo através da vida de um desses adolescentes. O Senhor pode impactar a história de muitas pessoas através da vida de um desses meninos. O Senhor pode salvar vidas humanas a partir de uma menina dessa que se torna uma médica, a partir de um menino desse que se torna um enfermeiro, um bombeiro. O Senhor pode transformar a história de pessoas através de um menino desse que se torna um juiz justo, íntegro, um advogado íntegro para a glória de Deus. O Senhor pode abençoar a vida de milhões de pessoas através de um menino desse que se torna um cientista. A minha oração nessa noite, Senhor, é que no meio desses meninos e meninas, o Senhor venha levantar homens e mulheres de Deus. A maior alegria de um pai, Senhor, não é que seu filho passe em medicina, mas a maior alegria de um pai arrependido aos pés de Jesus é que seu filho e sua filha sejam homens e mulheres de Deus. Então a minha oração nessa noite é que esses meninos sejam homens e mulheres de Deus, pessoas que iluminem o mundo para a glória de Jesus, pessoas que sejam sal da terra, que no luzeiro em que eles estiverem, no trabalho em que eles estiverem, no meio em que eles estiverem, eles possam iluminar para a glória de Jesus, e que vidas sejam mudadas, transformadas, porque essa é a missão de Deus, e Deus a cumpre através de nós, em nome do seu Filho, aquele que veio e morreu, e mudou a vida de todos nós, e de outros milhões e milhões de pessoas, é que nós oramos, em nome de Jesus.